Mota, antes do break comercial, o Dávila fez alguns comentários e trouxe algumas informações também a respeito daquela lista de itens que você considera como necessários para melhorar o enfrentamento à criminalidade no país. Enfim, queria que você trouxesse também seu comentário em cima do que disse o Dávila, mas que você desse uma pincelada, um comentário rápido sobre aquela defesa do secretário Derrite, que o Pacto Federativo também abarcasse a legislação penal. Seria interessante, na sua avaliação, que cada estado tivesse uma legislação para que também pudesse haver uma comparação entre um estado que performa melhor do que o outro, enfim. Exato, Candidato. Seria fantástico, porque eu vou pegar uma coisa que o Dávila falou que é muito importante. A gente tem que trabalhar em cima de evidências. Hoje, você sabe claramente o que funciona e o que não funciona na segurança pública, né? Você vê muita gente defendendo ideias absurdas e nunca funcionaram em lugar nenhum. Então, para você saber se uma coisa funciona ou não, você tem que testar. Qual é o problema do Brasil hoje? Você faz uma modificação na lei, você impacta o Brasil inteiro. E aí você fica sem saber se essa lei fosse diferente nesse aspecto. Qual seria o resultado? Se você tem uma legislação estadual, cada estado adota a legislação que achar melhor. Então, por exemplo, vamos supor, São Paulo resolve adotar uma pena de prisão perpétua. Só estou fazendo aqui levantando uma hipótese. O Rio de Janeiro não, mantém a pena aí máxima 30 anos. Daqui a 10 anos, nós vamos ver o impacto disso na criminalidade. Essas e outras mudanças podem ser feitas. Agora, eu queria chamar a atenção para um ponto, Caniato. Eu falei aqui há alguns meses atrás que hoje no Brasil existem 3 tendências muito perigosas. E a criação de uma insegurança jurídica cada vez maior, uma interferência cada vez maior do Estado na vida privada e no mercado, e uma concentração de poder cada vez maior nas mãos do governo federal. Essa PEC que o governo está propondo, ela se encaixa exatamente nisso tudo. Ela faz parte dessa estratégia. E a gente está vendo também, isso é preciso a gente prestar muita atenção, a tentativa de criar uma narrativa de que a crise de criminalidade do Brasil é fruto da incompetência dos estados, porque os estados são responsáveis pela polícia. Mas a gente sabe que a raiz da crise é a impunidade, que é estimulada, criada pela legislação. A legislação penal é 100% federal. A legislação de execução penal é 100% federal. É tudo federal. A legislação é ruim, outro ponto importante, devido ao trabalho ideológico incessante que a esquerda faz, como foi explicado lá no Conexão Mota. É um trabalho que a esquerda começou ainda na época do regime militar, o trabalho de enfraquecimento da legislação penal. E agora, diante de tudo isso, a solução é concentrar ainda mais poder nas mãos de um governo federal, de um partido de esquerda. Olha, isso não faz absolutamente sentido nenhum. Você, Cristiano Beraldo, seu comentário também, por favor. Eu acho que esses problemas eles precisam ser resolvidos mediante medidas efetivas. O Mota trouxe uma série de medidas que são essenciais para conter o problema da violência e eu sempre chamo a atenção para o aspecto financeiro, né, orçamentário desse tipo de coisa, porque tudo demanda dinheiro. O problema no Brasil são as prioridades. Então, o que a gente precisaria discutir também seria um vínculo direto entre a liberação de recursos para gastos, coisas absolutamente não urgentes, digamos assim, de estados e municípios, se não fizerem o dever de casa em relação à educação e segurança pública. Para mim, isso é fundamental. A segurança pública é urgente porque nós precisamos diminuir essa pressão que qualquer brasileiro sente hoje ao sair das ruas. E na educação, porque a gente precisa preparar também uma geração mais bem formada para assumir o Brasil daqui a alguns anos. A gente não está nesse caminho hoje. Então, que os estados, quando tenham o seu orçamento e vão lá ao governo federal ou contraem empréstimos
para dizer, olha, vamos construir aqui um centro esportivo, vamos fazer o show do cantor sertanejo não sei quem. E aí fica usando dinheiro para esse tipo de coisa, para melhorar. Vamos comprar um prédio novo, vamos reformar o prédio da prefeitura, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não. Se não resolver o problema da segurança pública, se não investir a sério na segurança pública, não vai ter dinheiro para mais nada. Esses são elementos absolutamente urgentes, fundamentais de qualquer cidade, qualquer estado do Brasil. Então, precisamos forçar que isso seja uma prioridade de todos os estados. Hoje a gente vê em São Paulo, por exemplo, na atuação do secretário Derrite, obviamente com o apoio do governador Tarcísio, o delegado-geral Arthur Dian e tantas outras figuras essenciais para a segurança pública de São Paulo, fazendo um trabalho que serve de exemplo para o resto do Brasil. Mas você tem estados onde governadores de esquerda assumem ali e simplesmente não querem tratar do assunto da segurança pública. Ora, isso não pode ser aceitável. Alguém que assume uma posição de poder e não quer tratar da segurança pública, não quer investir a sério para resolver o problema da criminalidade, não pode ter dinheiro para absolutamente mais nada. E aí talvez a população perceba que precisa fazer essa pressão. Agora, só para finalizar, Caniato, essa ideia de abrir mão dessa autonomia dos estados para levar o foco da decisão para o governo federal é completamente absurda. Isso é inaceitável e a gente precisa corrigir, dar apoio e ajudar os estados a exercerem o seu papel de forma cada vez melhor e eficiente, mas não tirar a autonomia deles. Dávila, diante dessas necessidades emergenciais, você entende que em 2026 o tema segurança pública deve consumir grande parte dos debates e também das demandas da população para os candidatos em 2026? Um minutinho para você. Com certeza, Caniato. Aliás, o povo já vem mostrando isso, elegendo cada vez mais parlamentares, deputados que estão afinados com essa pauta de segurança pública. E o Beraldo traz algo fundamental. Se nós não restituirmos a ordem, o respeito à lei e a segurança, não tem democracia. Democracia não existe no caos. A principal coisa, o terreno fértil, para você arar o terreno para a democracia brotar e florescer, significa que você tem, antes de tudo, assegurar a ordem. Aliás, toda a criação do Estado foi baseada em assegurar a ordem. Se não cumprirmos esse preceito básico, não haverá como evoluirmos com as reformas fundamentais para fortalecer a democracia, a livre economia e garantir as liberdades individuais.